A cauda longa, Marcel e pessoal que está assistindo e você que está assistindo aqui, a cauda longa ela pode durar, cara, de 2 até 6 meses. Pode ser que passe até de 6 meses, depende do negócio, depende do modelo, depende do ticket e tudo. Mas vamos colocar aqui para a gente entender de 2 a 6 meses. Então, o que significa isso? Que vamos exemplificar. Vamos supor que eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. 6 meses, tá? Então, imagina que em janeiro eu fiz essas 40 vendas que eu falei desde o início. E aí, em fevereiro, eu não tinha plugado esse abandono ainda de carrinho automático, esse e-mail marketing, esse WhatsApp, esse vendedor. Mas eu pluguei em fevereiro porque eu ouvi o podcast aqui com o Vini e eu pluguei. Então, eu consegui mais 21 vendas em fevereiro. Olha a cauda longa. O investimento que eu fiz em janeiro retornou em janeiro ali os 40, mas agora veio mais 21 do investimento que eu fiz em janeiro. Aí eu beleza, resolvi 21 vendas. Aí eu fiz o lançamento Raspa do Tacho para esses públicos quentes aqui lá em abril. E aí eu consegui aqui mais 50 vendas. E aí, dessas 40 que eu comecei, agora já foi 21, mais 50 dá 111 vendas. Significa que se eu... Tá feio aqui, tá tudo rabiscado. Mas significa que se eu olhasse só janeiro, eu teria 40 vendas. Mas somando as 21 de fevereiro e as 50 de abril, eu vou acabar com 111 vendas. Resumo. O investimento que eu fiz em janeiro, ele não retornou só em janeiro. Ele retornou ao longo do tempo. E nesse exemplo até abril, né? Que eu fiz o Raspa do Tacho. Então... nos nossos estudos aqui que a gente fez da nossa base de vendas real, dados reais, quanto que era mesmo, Marcelo? Então, eu até trouxe números reais aqui justamente para como é possível melhorar e recuperar mais esse ROAS ao longo do tempo, né? No primeiro mês, a gente teve 52% do faturamento, com um CPA de R$250. Então, anota isso. Boa. No primeiro mês, teve 52% do faturamento com um CPA de 250. Não sabe o que é CPA? Procura aqui o vídeo, que a gente tem um vídeo só de métricas. Tá, mas Marcelo, peraí, só pra galera entender. O que é 52%? Imagina que em 6 meses, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que em 6 meses a gente vendeu 1 milhão. Esses 52% representariam 520 mil. Certo. Beleza? Então, 520 mil foi feito em janeiro. E o restante, que é 48. Que é 48? Isso. Que é 480 mil, foi feito nos próximos 5 meses, para você entender. Então, o investimento que eu fiz em janeiro retornou 520 mil em janeiro, mas ao longo do tempo, até junho ali, retornou mais 400 e poucos mil ao plugar automação, ao plugar vendedor, ao plugar Raspa do Tacho. Mas e aí outro dado importante é a questão do custo por aquisição ali. A gente em janeiro, nosso CPA estava 250. 250. E em junho baixou para os impressionantes R$69. R$69. O que o Marcel está querendo dizer aqui? Que se eu calculasse o custo por aquisição só de janeiro, do que aconteceu em janeiro, daria R$250. Mas como eu sei que tem esse efeito cauda longa, eu recalculei o ROAS em 6 meses. Eu recalculei o retorno do investimento em 6 meses. Recalculei o CPA. Uhum. Então, quando eu recalculei em 6 meses, o CPA caiu para 69. Então, a gente ensina isso muito na imersão na mentoria. A gente olha o CPA diário, semanal e mensal, mas a gente muitas vezes consolida esse dado, esse cálculo em 2 meses, em 3 meses, em 6 meses, porque tem todo esse trabalho feito na cauda longa, que é recuperação de boleto, abandono de carrinho, cartão recusado e públicos quentes de anúncio, page view, video view e envolvimento. Boa. Então, cara, tu vê, né? Teoricamente é um detalhe, né? Que, faz o cara, né? Que faz o cara jogar com gente grande, né? Total. São coisas que se tu não deixa, não faz parte da tua operação, tu tá destinado a desistir em algum momento, porque quem tá lá na frente, quem tá há bom tempo no mercado, faz isso, né, cara? Faz isso. O iniciante que não tá muito... Por isso que a gente, 10 anos no mercado, né? O cara que tá no início, ele só calcula o ROAS ou o CPA no mês, mas não sabe desse efeito cauda longa. E quando eu entendo o efeito cauda longa, eu entendo que o que eu invisto hoje pode retornar. O investimento que eu tô fazendo em janeiro, nesse exemplo, ele vai retornar até junho. Ele vai ter um efeito, uma latência, um efeito latente de até 6 meses. Pode ser que
Assim, 6 meses é uma média, tá? Pode ser que para uns seja 8 meses, 10 meses, pode ser que seja 3 meses, pode ser que seja menos. Mas para nós é 6 meses. Então eu calculo isso em 6 meses. Olha que loucura. E tu identificou isso já desde o início, Vini? O que teve algo que tu passou? Não identifiquei desde o início. No início a gente calcula só o CPA do dia, o ROI, o ROAS do dia ali. Mas aí a gente foi vendo, aí o pensamento era, cara, mas tudo que eu invisto num mês, ele gera ativo. Esses ativos são públicos de abandono e são públicos de page view, esses públicos de tráfego. Então, ao longo do tempo, isso vai tender a retornar. Então, eu preciso ampliar minha visão para poder calcular isso ao longo do tempo. Então, qual que era o assunto do podcast de hoje? Estratégia que vai te fazer vender muito no digital. Estratégia que vai te fazer vender muito no digital. Por quê? Porque eu tô te dando uma visão um pouquinho mais de cima. A gente foca no hoje, mas a gente sabe que o amanhã vai retornar o que a gente está fazendo hoje também. Então, hoje eu boto 1.000, volta 3.000. Maravilhoso. Mas desses 1.000 que eu botei, ele vai continuar retornando, vai ter esse efeito latente por pelo menos 6 meses. E aí, o interessante, assim, estratégia para vender muito. Cara, quando eu faço essas recuperações aqui, abandono, cartão recusado, a gente consegue adicionar de 10% a 15% de faturamento. Então, se eu faturo 100 mil sem fazer isso, eu vou botar mais 10 a 15 mil só pelo fato de fazer isso. E aí tem mais os page view aqui que vão aumentar mais ainda o resultado ao longo do tempo. Então é uma conta mais ou menos assim que se faz. Legal, pensando dessa maneira e sabendo como funciona, tu consegue fazer um planejamento mais assertivo, né? Justamente, às vezes o cara, não, eu vou investir até certo ponto, não, mas espera lá, eu sei que isso vai me retornar durante tantos meses, então eu posso levantar mais o orçamento, posso cuidar mais de ter uma visão diferente, né? Boa. Então, inclusive até lá na mentoria, né? Às vezes o mentorado tá lá, ele tá com ROAS de 2, ele quer aumentar esse ROAS, ele tá ansioso. Eu falei, cara, isso aqui, calma, vai retornar mais ainda ao longo do tempo. Por isso que a gente precisa plugar a estratégia certa na hora certa, que é o que a gente ensina, para que ele tenha esse aumento de retorno do investimento e essa diminuição do CPA, que é o custo por aquisição do cliente. E é legal essa estratégia da raspa do tacho, só uma curiosidade aqui, que tu sempre botou esse nome, né? Era o nome que a gente trabalhava internamente nas operações. E aí, quando tu levou isso pra metodologia, a gente, cara, que nome vamos dar? Ficou raspa do tacho. Raspa do tacho, né? Raspar o tacho. Exatamente. O raspar o tacho é pegar as frutas que estão debaixo do teu pé. Então, por exemplo, o cara viu o teu anúncio, ele assistiu 75% do teu anúncio, é um cara quente que tá debaixo do teu pé, mas por algum motivo tu não conseguiu pegar ele ainda. Então tu vai utilizando essas estratégias pra, vem aqui. Aí o cara vira cliente. E a gente cansa de ouvir também, cara, só em ter aplicado a raspa do tacho já me fez pagar o investimento que eu fiz na mentoria ou o investimento que eu tenho que fazer em certa... Cara, é boa. O raspa do tacho, ele tá dentro de um ponto cego. Porque o cara tá tão lá no dia a dia dele, e aí quando eu chego pra ele, o cara entra na mentoria, eu falo, a primeira coisa que tu vai fazer é o raspa do tacho, porque eu sei que tem demanda que ele não tá atendendo, e se ele fizer aquilo ali, já vai ter lá 100 mil, 150 mil, às vezes 200 mil de faturamento, 50 mil, dependendo da escala que o cara tá jogando. Então aquilo ali eu já faço o cara fazer, ele já tem retorno do investimento da mentoria, e depois é só lucro e felicidade.